Bem-vindo e bem-vinda, vamos continuar nossa viagem pelo primeiro episódio de Game of Thrones. Meu nome é Bárbara e nós estamos destrinchando a obra inteira e hoje nós vamos pela primeira vez através do Mar Estreito para Essos, para o outro continente. Nós vamos para lá para conhecer os herdeiros Targaryen, os herdeiros do Trono de Ferro, que foram tirados aí da coroa pelo Robert Baratheon, na guerra que a gente já ouviu falar na rebelião do Hobbit. E como essa família é a família mais importante das Crônicas de Gelo e Fogo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar o que acontece propriamente dito ali no livro e na série. E na segunda parte, a gente vai contar toda a história da Valíria, que é a ascendência aí, no caso desses herdeiros, Toda a origem, todo o seu apogeu e toda a sua perdição e o que originou a família Targaryen. Então hoje nós vamos ver o que acontece no livro e da série. Vamos começar. Então pela primeira vez nós vamos atravessar o Mar Estreito, nós vamos para o outro continente. É claro que nessa época, assim como na nossa época medieval, o mapa mundi não tinha todo sido descoberto. Tinha umas regiões que ainda eram não desbravadas, assim como aqui nas Crônicas de Gelo e Fogo. A gente não sabe muito bem o que tem nos continentes de Ultos e Sotórios, mas aqui em Essos, o que a gente vai falar de Essos? Da parte mais ocidental de Essos, porque a parte mais oriental de Essos não é muito relevante nem citada. Quando for citada, a gente vai para lá e vai logicamente destrinchar como sempre. Mas agora a gente vai abordar mais a parte ocidental de Essos, que é a parte que é mais movimentada ali nos livros e na série. Então a costa ocidental aí de Essos, ela é banhada tanto pelo Mar Estreito, e pelo rio Rhoyne também, que é uma bacia hidrográfica enorme aí dessa região. Nessa escala maior do mapa, a gente pode visualizar o trajeto do Rhoyne, que banha 9 cidades livres. Essas 9 cidades livres se libertaram, do domínio valiriano e se tornaram independentes. No entanto, elas não são livres de escravatura. Então, tem escravos nessas cidades, mas elas se libertaram. E essas 9 cidades são Braavos, Lorath, Lys, Myr, Norvos, Pentos, Corror, Tirosh e Volante. Estão todas aí, perto, no caso do rio Rhoyne. E claro que ao longo de toda a história nós passaremos por todos esses lugares, mas eu não vou falar hoje para não deixar muito extenso. Hoje, então, eu só vou falar da cidade que a gente tá em Pentos, então a gente vai falar bastante de Pentos e vamos falar também de Tyrosh, que é citada aqui no livro. Então vamos lá, Vamos conhecer um pouco do mapa de Essos, vamos conhecer um pouco da geografia para a gente conseguir se localizar direitinho aí na região quando a gente vai falando dos lugares. Na costa noroeste de Essos, ela é composta aí pelo imenso Mar Dothraki, que é uma região de pasto, é onde está os cavaleiros nômades, os Dothrakis que habitam aí essa região. Esse povo tem só uma cidade, só um lugar que é fixo para eles, que é Vaes Dothrak, que fica no sopé da única montanha dessa planície aí, que é a mãe das montanhas, é sagrada para o povo Dothraki. E como eles são nômades, então eles ficam perambulando aí por toda essa região. Na costa sudoeste de Essos fica a Península Valiriana, com as ruínas da antiga Valíria, e no próximo vídeo, na parte 2 desse vídeo, a gente vai falar bastante aí dessa região. Também tem a Baía dos Escravos, onde tem 3 grandes principais cidades escravagistas predominando a região, Astapor, Yunkai e Meereen, e finalizando um pouquinho mais a leste fica o Deserto Vermelho. Então, por enquanto, para a gente se localizar em Essos é isso, A gente já sabe mais ou menos tudo que tem ali na costa ocidental de Essos. Então vamos lá, Vamos conhecer uma dessas 9 cidades livres. Vamos conhecer a cidade de Pentos, que é onde a nossa amada Daenerys está, que o ponto de vista do livro é dela. Então nós vamos para lá conhecê-la e conhecer toda a família e toda a história dela. Então, como você pode ver aqui nesse mapa, é uma cidade portuária que fica ali na Baía de Pentos.
Pentos. É uma das cidades livres mais populosas e foi fundada, então, claro, por Valíria como um ponto de apoio comercial. Depois da queda da Valíria, o cargo do príncipe ficou apenas cerimonial e aí a cidade passou a ser governada por um conselho formado por magísteres. Nessa cidade, dinheiro é poder. O idioma falado aqui na cidade de Pentos, então, claro, é o valiriano, o alto valiriano, e também é falado o idioma comum de Westeros. E aqui nas regiões montanhosas do domínio de Pentos é onde viviam antigamente os ândalos. Eles fugiram daqui, né, do domínio valiriano, fugiram daqui para Westeros. Então, se você torar reto aí de Pentos, um rumo aí do Mar Estreito, vai dar exatamente onde os ândalos colonizaram Westeros, que foi ali pela região do Vale. Então, nós começamos, tanto no livro quanto na série, nessa mansão desse Magister Illyrio Mopatis, que abrigou, no caso, esses herdeiros Targaryen. E hoje é o noivado da Daenerys. Então, vamos ver como tudo se passa, né? Como tudo acontece. Então, esse senhor, né, Illyrio Mopatis, ele faz parte do Conselho dos Magísteres, ele é um dos homens mais importantes e mais ricos e poderosos de Pentos. Ele é um mercador de temperos, pedras preciosas, ossos de dragões e outras coisas. E esse senhor, então, tá abrigando aí há algum tempo os herdeiros do trono Targaryen, o Viserys e a Daenerys Targaryen. Finalmente chegou a hora da gente falar da família mais maravilhosa de todas, dos incríveis, do porquê existe essa obra fantástica dos Targaryen. Finalmente a gente vai ver eles e vai conhecer esses dois maravilhosos que eu amo, tanto a Daenerys quanto o Viserys, né, que tiveram aí o seu direito de sangue arrancado pelo Robert Baratheon, tirado o direito do trono e vivem exilados aí em Essos. Então vamos conhecer um pouquinho da história desses dois. Então, os Targaryens, não é só eu tô falando isso porque eu acho que eles são incríveis, mas eles são realmente lindos, poderosos e mágicos, tanto no livro quanto nas séries. Eles tinham o sangue do dragão, ou seja, os cabelos de prata e os olhos violeta, e eram poderosos porque eles podiam montar dragões, eles tinham conexão com dragões por conta desse sangue aí, dessa pureza do sangue valiriano. Alguns Targaryen nasciam com magia no sangue e dava resistência ao calor. Em alguns casos, eles tinham sonhos proféticos. Essas características eram mantidas porque os Targaryens eram uma família incestuosa há centenas de anos. Então, quando dava tudo certo, ok, o Targaryen seria incrível e maravilhoso e poderoso e invencível e seria o cara, mas quando dava errado, ele seria extremamente cruel e louco. E por que eles faziam esse incesto, né? Era uma prática lá desde a antiga Valíria, é uma prática valiriana, não é só dos Targaryen. Eles faziam incesto, casavam entre irmãos para manter a pureza de linhagem, tanto para ter menos herdeiros com direito ao trono, quanto para ter menos pessoas conseguindo domar, montar e controlar os dragões, que na época eram muitos, né? Não tinham sido extintos. Então, quem tinha dragões eram famílias muito poderosas de Valíria. Então, no passado, né, como a gente vai falar bastante no próximo vídeo, tinham aproximadamente 40 famílias valirianas ali que tinham dragões, eram os senhores de dragões. Os Targaryens estavam longe de ser os mais poderosos deles. Então, obviamente, esses valirianos, esses povos que possuíam dragões, causaram auê aí, dominando praticamente o mundo inteiro, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí, o que acontece então? Uma garotinha, filha de um senhor de dragão lá de Valíria, chamada Daenys, ela sonhou uma noite que Valíria acabaria em chamas, que os vulcões explodiriam e tudo se acabaria. E ela acordou no outro dia e foi lá e contou pro pai dela. Simplesmente falou: papai, tive um pesadelo, Valíria vai acabar, vai todo mundo morrer e tudo. E o pai dela acreditou. O pai dela certamente já devia se ligar nessa coisa de sonho profético. Falou: quer saber? Vou acreditar nessa minha filha, nessa criança.
criança, pegou e zarpou ali da Península Valeriana e foi morar em Pedra do Dragão. Por isso que Pedra do Dragão é dos Targaryens há muito, muito, muito tempo. 12 anos depois que eles fizeram isso, que eles mudaram para Pedra do Dragão, ou seja, foram para o outro continente, foram para Westeros, veio a perdição de Valíria. Foi quando acabou todas as outras famílias valerianas praticamente que tinham dragões e só ficou quem tinha dragão, os Targaryen. E aí por isso que eles se tornam a família mais poderosa de todas. Aí 100 anos depois da queda de Valíria, 100 anos depois que os Targaryens já eram a família mais foda de todas, aí veio a conquista de Aegon, ele dominou ali todos os reis facilmente, todo mundo, unificou Westeros, dividiu a linha do tempo das crônicas de Gelo e Fogo entre antes e depois da conquista de Aegon Targaryen, para vocês verem do tanto que a família é sim importante, comparado, cara, a Jesus Cristo historicamente, só isso. Então, a dinastia Targaryen reinou aí por mais 300 anos, durante esse tempo os dragões foram extintos, mas os Targaryens continuaram no trono aí de Westeros, até que veio Robert Baratheon com a Guerra do Usurpador e tomou aí o trono dos herdeiros de direito, que são esses dois aí, a Daenerys e o Viserys, que a gente vai conhecer agora. O brasão dos Targaryens é um dragão com 3 cabeças expelindo chamas, vermelho sobre o fundo negro, e as 3 cabeças do dragão representam Aegon, Rhaenys e Visenya, né, as irmãs e esposas dele. O lema da família é Fogo e Sangue, assim como o nome do livro, de tão importante que é, ver se tem alguma casa aí que tem algum lema que é nome de algum livro aí. Eu só conheço Fogo e Sangue. A sede da casa Targaryen continuou sendo Pedra do Dragão. A casa Targaryen, a religião deles, eles seguem a religião dos deuses valerianos, né? São um panteão de vários deuses, eles são politeístas e geralmente eles nomeavam seus dragões com o nome de deuses. A gente não tem muita informação sobre essa religião. Tinham alguns deuses que eles davam nomes de dragões, então a gente sabe que tem alguns deuses valerianos que tinham esses nomes, como Balerion, Syrax, Meraxes. Eles ganharam esses nomes por conta dos deuses valerianos. Mas aí depois que Aegon dominou ali Westeros, ele teve que mudar para a religião de Westeros, que era Fé dos Sete. Então aqui, né, vemos finalmente os herdeiros do Trono de Ferro, os irmãos mais novos, né, do príncipe Rhaegar, assassinado pelo Robert na Batalha do Tridente, e filhos de Aerys, o Rei Louco, com irmã e também esposa Rhaela Targaryen. O pai foi vítima por regicídio, né, do Jaime Lannister, e a mãe foi morta ali no parto da Daenerys. Então a Daenerys começa com 13 anos e o Viserys com 21. A Dany já sangrou, então ela tá pronta ali para ser vendida pelo irmão. O Viserys tinha apenas 8 anos quando eles tiveram que fugir de Westeros. Então ele tem muita lembrança ainda da realeza, de Porto Real. E a Dany, a lembrança dela da infância dela é da casa que eles viveram exilados aí em Bravos, né? Casa com a porta vermelha, que ela tanto comenta, que ela queria voltar, que é a infância onde ela viveu, que ela se sentiu segura e que ela foi feliz. Então aqui, né, nessa cena, a gente vê duas pessoas extremamente traumatizadas, né, que cresceram, tiveram uma vida muito, muito difícil, muito complicada, viveram fugindo, exilados, sempre perseguidos por assassinos, a família toda morta. Só por eles ser quem eles são, eles já são um motivo para morrer, né? Porque eles são competidores de um rei, né? Eles são herdeiros de uma família que é legítima ao trono. Então essas duas pessoas extremamente traumatizadas, o que elas mais querem é isso, é voltar para a infância delas. O Viserys quer voltar para Porto Real e reconquistar o trono de direito dele, e a Daenerys só quer voltar para casa, quer ir para casa da Porta Vermelha, quer voltar para Bravos, quer voltar a ficar em paz. A Daenerys, ela foi concebida, né, durante o último mês ali da Guerra do Usurpador, e quando o rei percebeu que haveria um saque a Porto
Porto Real, né, depois da Batalha do Tridente, que o príncipe Rhaegar tinha sido morto, ele já envia a rainha grávida e o príncipe Viserys para a Pedra do Dragão, já prevendo, né, que a família seria toda massacrada. E de fato, né, gente, o rei tava louco, mas nem tanto, foi exatamente o que aconteceu. Ele conseguiu salvar os herdeiros dele, houve o saque a Porto Real e todos os herdeiros que estavam ali foram mortos, inclusive ele. A Dany nasceu enquanto caía uma puta de uma tempestade em Pedra do Dragão, destruindo a ilha, mano, destruiu o resto que tinha da frota. Sei lá, eu acho que a mãe dela ficou tão nervosa com aquela tempestade, grávida, e no meio de um parto a mãe acabou morrendo, e a Daenerys veio com esse apelido de Nascida da Tormenta por conta disso. E deve ser muito difícil você carregar um título, você carregar um apelido o dia em que a sua mãe morreu, e morreu por conta que estava dando luz a você. Deve ser muito pesado isso para ela, né? Naquela época a guerra já estava perdida, o Robert já tinha reivindicado o trono, o pai já estava morto, os sobrinhos, o irmão mais velho, a família inteira já estava morta, a guerra estava perdida. Mas aí eles ainda tinham alguns lealistas da família Targaryen, né, protegendo os últimos herdeiros. Aí eles resolveram se poupar, né, poupar a vida. Aí não adiantava eles lutarem contra os rebeldes do Robert, porque a guerra já estava perdida mesmo, então eles resolveram se entregar ali para as tropas dos rebeldes, mas não antes de fazerem um plano. E o Sir William Darry, com a ajuda de mais alguns soldados lealistas, entraram no quarto das crianças, raptaram elas com as amas de leite e fugiram com elas para Essos, para a cidade, então, de bravos aí da Porta Vermelha, que a Dany tanto fala. Graças a Sir William Darry, essas crianças foram salvas. E graças a isso, o Robert e o Stannis ficaram putaços um com o outro para sempre, né? O Robert, porque o Stannis não conseguiu chegar a tempo lá de pegar os dois, e aí o Robert acabou falando, então fica aí na Pedra do Dragão, fica aí cuidando da Pedra do Dragão, você vai ser o meu vassalo aqui nas Terras da Coroa. Pense num homem puto, né? O Sir William Darry era velho e doente, mas a Dany lembra dele como um senhor que sempre cuidou dela com carinho. A única pessoa que protegeu ela na infância dela e tudo. Depois que ele morreu, os empregados da casa simplesmente expulsaram as crianças de casa. Foi, imagina, extremamente traumatizante para eles. A Dany chorou muito nesse dia que eles foram expulsos de casa, e ela e o Viserys, crianças, foram botados para a rua. E o Viserys cresceu com esse ódio, com esse desejo de vingança pela família morta, de terem tomado o seu direito de nascença, e ele cresce obstinado e obcecado em voltar para Westeros e se tornar rei. Então aí nos anos que seguiram, né, depois da morte do Sir William Darry, o Viserys e a Dany vagaram aí pelas 9 cidades livres, tentando conseguir apoio, né? Alguém que ajudassem eles a voltar para lá e retomar o Trono de Ferro. O Viserys ficou apelidado como o Rei Pedinte. E eles também viviam fugindo aí, né, dos assassinos enviados pelo Robert aí para matar os dois. Então imagina, gente, 2 crianças. E aí, como constante resultado dessa humilhação e pobreza e risco de morte e tudo, o Viserys cresce extremamente amargo e obcecado em reconquistar o Trono de Ferro, e a Dany acabava sendo um alvo comum da frustração dele. Tipo, além dele culpar ela pela morte da mãe, ele tinha orgulho dessa falta de temperamento dele, como se isso provasse que ele era um verdadeiro Targaryen, o que ele chamava de despertar a ira dele, né, de acordar o dragão. E é assim que ele ameaçava a Dany. Sempre que ela falava qualquer coisa que contrariasse ele ameaçava ela de despertar o dragão, e aí começava a machucar ela, inclusive infligindo ataques íntimos nela. E todo mundo que entende de psicologia sabe, né, que quando uma criança chega a esse ponto de estar cometendo ataques físicos nas partes íntimas do irmão, é porque já tá uma coisa bem problemática, que precisa de ajuda mesmo, que precisa de orientação, porque é pesado. Mas é isso que eu sempre bato na tecla aqui. Se na época tivesse terapia, não teria acontecido tantas essas coisas loucas que aconteceu em Game of Thrones, porque o Viserys claramente
claramente é uma criança que precisava de ajuda, de terapia. Ele e a Dany também. E não tiveram apoio, não tiveram suporte, muito pelo contrário, né? Cresceram perseguidos aí. E a vida da Dany foi muito pior que a do Viserys, porque além dela estar fugindo e de estar correndo risco de morte, ela ainda recebia a violência e a opressão toda do irmão. E ele cresceu, né, dizendo pra Dany que era muito importante manter a pureza da linhagem Targaryen, manter a pureza do sangue do dragão. Então a Dany cresceu acreditando que fosse casar com o Viserys, como normalmente era feito. Então, pra gente, essa maneira que ele toca ela e o seriado é muito nojenta, a gente fica assustada até. Mas pra ela, era meio que normal, porque ela achava que ela ia ter que casar com ele. Coitada, essa menina não tinha boca pra nada, né? Ela não podia querer nada, falar nada, ela só existia. Então, a Dany sempre cresceu acreditando que casaria com o Viserys. Pra ela, os sonhos do Viserys de retomar o trono, de voltar pra Westeros, de ser rei, eram irreais, era só utopia. Ele tava viajando, tava sonhando. Ela só queria voltar pra Bravos, pra porta da Casa Vermelha. Então a sorte dos irmãos muda, né, quando eles são encontrados aí pelo poderoso Magister Illyrio Mopatis e convida eles pra ficar então na mansão, oferece ajuda pra reconquistar o trono. Eita lasqueira, só o contexto, agora que vai começar a bagaça de verdade. Vamos começar a falar desses Targaryen de uma vez aí, começar essa cena. A Dany tá com uma cara de enterro na varanda ali da mansão, olhando a cidade. Aí chega o Viserys chamando ela de noiva, carregando um vestido de seda que o Illyrio deu pra Dany, né, pra ela usar. E depois eles iam presentear ela ao noivo. Sim, galera, este era o plano desses dois malditos canalhas. Vender dessa amada, dessa coitadinha, dessa criatura fofa que era a Dany para um bárbaro em troca de um exército, para esse safado do Viserys reconquistar o trono. Vê se pode um plano desse, que absurdo. E a cena do livro começa aqui então, com a Dany avaliando esse vestido de seda. Ela nota, né, que hoje o irmão está sorrindo e de bom humor. Quem nunca, né, Viserys ganhou um exército, tá feliz igual pinto no lixo, né, meu filho? Oh, que beleza, coisa boa. Aí o Viserys pede que hoje ela esteja bem, pra ela se comportar, pra ela se endireitar, se vestir, tudo mais. Dia de princesa, né, meninas? Literalmente, ele diz que ela devia parecer uma princesa. E ela pensa lá, triste, se é que sabe, que se algum dia se sentiu assim, se ela soube um dia o que é ser uma princesa, toda triste, melancólica, a nossa diva. E ela nota várias vezes, né, o lilás dos olhos, tanto dela quanto do irmão, e compara ali com o lilás da seda do vestido. No seriado as coisas são menos coloridas que no livro. No livro as coisas têm mais cores. No fim, no ponto de vista da Dany, a gente vai falar mais sobre isso, mas aqui ela, no livro, ela cita, né, essas características valerianas. Então, voltando aqui para a vida real, eu vou falar a minha teoria sobre essa loucura dos Targaryens, o que eu acho, qual que é a minha teoria. Na vida real, quando a pessoa é albina, ou seja, quando ela tem a pele branca, o cabelo branco e os olhos vermelhos ou lilazes, ou seja, se a pessoa é albina, ela tem um defeito genético. E esse defeito genético faz com que ela tenha intolerância ao sol. Ela tem que ter muito mais cuidado com o sol, é perigoso o sol para ela. Ironicamente, nas crônicas, nos livros, na série, os Targaryen, no caso, eles são descritos sim como albinos, exatamente como albinos, pele branca, cabelo prata, olho violeta, mas ele tem tolerância ao calor. Eles se dão bem com o calor e não se dão mal como os albinos na vida real. Eles se dão bem com o calor. Resistência ao calor, como se fosse mais difícil queimar a pele de um Targaryen do que de uma pessoa comum, de uma pessoa que não tem sangue Targaryen. E aí o que eu acho ainda mais nessa teoria, se aprofundando um pouco mais? Que se o incesto causa, obviamente, problemas, e é por isso que é proibido o incesto, que lá o bebezinho vai nascer com problema
físico, ou vai morrer, ou vai dar algum BO, vai ter problema. Esse problema é visível, quando o bebê nasce, você já vê ali que o bebê tem algum problema, né, decorrente desse incesto. E no caso dos Targaryens, esse incesto, essa deficiência não é uma deficiência física, e sim uma deficiência mental, psiquiátrica. Então por isso que a gente não vê se o Targaryen nasceu com deficiência devido ao incesto ou não. É todo incesto na vida real que traz deficiência? Não, alguns nascem normais, alguns vêm de boa. Mas a chance de dar algum erro é muito grande, então por isso não faz incesto. Lá nos Targaryens, no livro, nas fantasias, nas crônicas de Gelo e Fogo, pra mim é exatamente a mesma coisa que acontece. Alguns nascem de boa, sem a loucura Targaryen, e alguns nascem com a loucura Targaryen, alguns manifestam. E o que é genial é isso, é que a gente só vai perceber a loucura deles quando for manifestada, quando eles surtarem e fizerem alguma coisa, a gente vai falar, puxa, olha aí a loucura Targaryen. Não tá na cara como na vida real, que é aquele problema físico. E eu acho isso fantástico, essa jogada maravilhosa, e é essa que é a minha teoria, que a loucura Targaryen existe sim, e que é um problema relativo aí a esse incesto que eles fazem há tanto tempo. Aí a Dany pergunta, né, pro Viserys por que o Illyrio tá dando esses presentes pra ela e abrigando eles, ajudando há tantos meses, né, e o Viserys responde que o Illyrio tá fazendo isso porque acha que ele é o legítimo herdeiro do trono. E a Dany desconfia do Illyrio porque ela tem ouvido rumores pela cidade, ela é muito esperta, então ela presta muita atenção no que os outros falam. O ponto de vista das crianças é sempre assim, eles falam pouco, mas prestam muita atenção no diálogo dos adultos, e ela já ouviu dizer que o Illyrio vende alegremente qualquer amigo por uma boa oferta, por um bom negócio, então ela não curte muito acreditar igual o Viserys já acredita cegamente que o Illyrio vai ajudar ele. E aí ela não confia no Illyrio e não comenta nada com o Viserys, não fala com o Viserys porque ela tem medo de despertar o dragão e tudo mais, então ela fica quietinha na dela, só vendo e observando. Reparem aí bem você consegue reparar tanto na série quanto no livro que ela sempre fica reparando no Illyrio e no Viserys e não fala nada, ela só fica pensando. E aqui no livro, né, ele diz que os escravos iam vir dar banho nela para tirar o cheiro de estábulo, e ainda disse que o Khal Drogo tinha 1000 cavalos, mas que hoje vinha atrás de outro tipo de montaria. Claramente torturando a Dany mais uma vez, né? Falou da postura dela, puxou o ombro dela para trás, beliscou o mamilo dela, mandou ela agradar o Khal Drogo pra não despertar o dragão. Que desgraçado, mano. Eu não aguentava, entendeu? A primeira vez que o cara fizesse uma dessa comigo, eu já rufava a cara dele e já morria. E é por isso que a Dany tá viva, porque ela é uma diva maravilhosa e ela aguenta tudo quietinha ali, tudo que essas porra que esses caras estão fazendo com ela, porque ela sabe um dia que vai dar volta e eu já teria morrido. E aí ele sai dizendo, né, que a história do reinado dele, quando foi escrita, vai ser dita que começou naquela noite, ou seja, na noite em que ele arranjou o casamento da irmã com o grande Khal, né? E aí a gente já pega ranço do Viserys, o cara mal abre a boca, a gente já quer que ele morra da pior maneira possível. Mas eu já cansei de odiar os personagens, esses terríveis, esses maléficos, e daí eu já li tanto, eu já assisti tanto, que eu não consigo mais ter raiva dos personagens, gente. Eu amo todos eles. E o Viserys, pra mim, eu amo demais ele. Você pode gostar de quem você quiser, tá bom? Eu gosto dos dois. Eu tenho um ranço dele porque ele trata mal a irmã dele, mas eu gosto dele. Foda-se, eu gosto do Viserys. Eu tenho mais uma teoria. Eu acho que a aparência, os poderes, essa magia, essa superioridade que os Targaryens têm perante as outras raças, no caso, eu acho que vem inspirado lá de Senhor dos Anéis, de Tolkien, né, dos elfos,
Os elfos eram todos muito lindos, muito parecidos, descritos fisicamente, né? Eu vou colocar aí pra vocês verem os elfos comparados com o povo valeriano. Pra mim é muito parecido. E o poder, no caso dos elfos, era a longevidade dele, que eles adquiriam então uma sabedoria muito longa, né? Então eram um povo muito sábio. E aqui, no caso, os Targaryen, o poder deles é montar dragões. Montar fucking dragões. Vamos dar um intervalinho que eu não aguento mais.